Boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor dado ao Senhor nosso Deus. Aproveitando esse momentinho aqui, gravando esse vídeo, para conversarmos um pouquinho aqui na Santa Palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Romanos, no capítulo 4. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Romanos, capítulo de número 4, para a glória do Senhor nosso Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então nós já vemos aqui, às vezes tem muitas pessoas que eles pensam que a salvação é pelos donativos que eles dão para as pessoas. Baseia isso como se fosse algo para a salvação. Na verdade é o seguinte, que quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o seu Jesus no coração, é claro que ele também vai estar praticando boas obras. Mas a salvação, ela não é adquirida por aquilo que a gente dá para as pessoas ou por aquilo que a gente faz para as pessoas. Devemos, como solidariedade, como até uma palavra que o Senhor nosso Deus nos diz que nós devemos sim estar pronto para ajudar o nosso semelhante. Mas não que isso é a estrutura, que isso é a base da salvação. Porque Abraão também ele creu em Deus. E isso Deus imputou a Abraão como justiça. O que é imputar? Atribuir. Ou seja, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 3, no versículo 2 diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque não foi pelas obras, mas ele foi pela fé. Pois que diz a Escritura, versículo 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, aquela crença que Abraão teve em Deus foi atribuído a ele, como a justiça dele. Né? Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E o versículo 6 diz: e assim também que dá vida clara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então vemos aqui, dentro das Sagradas Escrituras, o versículo claro já nos explicando, não precisa da gente estar fazendo mais comentário aqui, porque isso aqui já dispensa comentário, né? Nós vemos que não é o nosso sacrifício, não é as nossas obras que nos vai trazer a justiça, que vai atribuir a nós a justiça, mas é a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus. É a nossa confissão em Cristo Jesus. É a obediência à Sagrada Escritura. Eu volto a repetir, porque a pessoa que trabalha, é claro que esse salário não é um favor que alguém está pagando para ele, não. Muito pelo contrário, ao que trabalha, ele é digno de receber o seu salário. Então, o salário dessa pessoa não é um favor. Por exemplo, se eu trabalho para alguém,
e esse alguém vem me pagar o salário, ele não está me fazendo um favor. Muito pelo contrário, ele está pagando uma dívida que ele está me devendo, porque eu trabalhei para ele. Mas aquela pessoa que crê, naquela pessoa que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então veja bem, se eu creio que o Senhor Jesus Cristo é Ele que justifica o pecador, é Ele que me justifica que eu sou pecador e o sacrifício dele, Ele em si me justifica desse pecado, então a mim isso é atribuído como justiça. Né? E Davi também declara que assim, né, é bem-aventurado o homem quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Então não é pela obra que eu adquiro a justiça. Não é pela obra que eu vou adquirir a minha justificação. É pela graça de Cristo Jesus. Então você acha que às vezes você faz algo para alguém que isso vai te trazer justificação? Não vai. Para a salvação não vai. De hipótese nenhuma. Porque as obras não têm poder de salvar as pessoas. Dar uma comida para uma pessoa, você pode fazer o que você quiser. Isso não vai te trazer a salvação. Até porque, se isso trouxesse a salvação, estaria, de certa forma, anulando o sacrifício de Cristo Jesus. Estaria anulando a graça de Cristo Jesus. Ou aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Por isso que a palavra de Deus diz que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas ela é dom de Deus. O que é dom? É uma dádiva, é aquilo que foi nos dado, que nos foi concedido. Então a palavra de Deus vai nos dizer aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, de acordo com João 3,16. Então nós não podemos esquecer disso, que as nossas obras não nos justificam e também não nos salvam. Devemos fazer essas obras, devemos fazer essas doações. Não devemos ter um coração ganancioso, não devemos deixar que o espírito da ganância nos sufoque. Mas devemos lembrar também que essas obras não geram salvação. Tá? As obras não geram salvação, porém as obras é gerado de uma pessoa salva. Ao contrário aí, tá? As obras não geram salvação, mas uma pessoa salva gera as obras. Ok? Vale deixar isso aí. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha aí as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Interessante que eu vou frisar aqui: pecados e iniquidades. Há pessoas que dizem assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E não é bem isso que São Mateus capítulo 24, versículo 12 está mostrando. Não é bem isso. O que é pecado? Pecado é um agravo a Deus. Pecar significa errar o alvo. Tá? Eu volto a repetir. Pecar significa errar o alvo. E pecado, que vem de pecar, é agravos a Deus. Ou seja, então, se eu peco, eu estou errando o alvo, que é Deus, e estou também cometendo agravos a Deus. Então, pecado é agravos a Deus, a santidade. Mas a palavra de Deus aqui está nos dizendo: bem-aventurados aqueles cujas as iniquidades, tá? As iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, o que é logo a iniquidade? Se pecar é errar o alvo, pecado é agravos a Deus, então iniquidade é a maldade. Então, o que São Mateus lá está dizendo? Por multiplicar a maldade no coração das pessoas, né, o amor de muitos esfriará. E o que essa maldade faz? Tudo de ruim que você pensar.
Embora iniquidade aqui, se você for ver lá numa das epístolas de João, parece que a segunda epístola, ele vai falar que a iniquidade é pecado, é claro que já é uma maldade, né? Não tem como discutir isso, mas o que Mateus está dizendo ali é uma maldade que vai gerar uma série de coisas na vida da pessoa. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui que essa pessoa, bem-aventurada essa pessoa, que tem as suas iniquidades perdoadas, ou seja, tem as suas maldades perdoadas, aí que Deus perdoou, e cujos pecados são cobertos. O que é coberto? Eu vou pegar esse isqueiro aqui como exemplo. Coberto é fazer isso aqui, eu coloquei aqui e vou cobrir, então tá aí, eu cobrir isso aqui. Então, a palavra de Deus, ela está nos dizendo que os pecados são cobertos e nós devemos estar ligados, nós devemos estar atentos a essa palavra. Que quando Deus está falando dos pecados são cobertos, os pecados são apagados, são tirados. Não existe mais. Tá certo? Então, porque são pecados cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Eu volto a repetir aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui a ele aquela falta, aquele pecado. Porque maldito é o homem que Deus atribui aquele pecado a ele, que ele é condenado por Deus. Mas a palavra de Deus está nos dizendo, bem-aventurado o homem a quem jamais o Senhor Deus imputará o pecado. Eu volto a repetir para que você não esqueça e pegue direitinho. Ó. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, porque o Senhor Jesus Cristo já tomou sobre si os nossos pecados. Ele já levou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões, Jesus já levou sobre si. Por isso que o versículo 9 é aqui, ó. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Claro que vem também sobre os incircuncisos, porque tinha aqui as pessoas que eram circuncidadas, eu não quero entrar aqui em detalhe, né, a respeito dessa circuncisão. Na próxima gravação eu volto a falar sobre isso, mas nesse momento não. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui sobre duas classes de pessoas, os circuncisos e os incircuncisos. Então, ali no povo hebreu ali, quando nascia uma criança homem, antes dos seus 8 dias de nascido, essa criança teria que ser levada para ser circuncidado, tá certo? Então, essa bem-aventurança, ela não veio só sobre esses circuncisos, que estavam lá perante a lei, mas também veio sobre os incircuncisos, que no caso entrou o povo gentil, que não fazia parte da linhagem de Israel. Então, são pessoas incircuncisos, são pessoas gentílicas, são pessoas que não fazem parte ou não faziam parte da linhagem de Israel. Portanto, hoje nós somos uma Israel espiritual em Cristo Jesus, porque nós não somos judeus, nós não somos hebreus. E a palavra de Deus diz que nós fomos enxertados como jambujeiro na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, com o sacrifício de Cristo, ele nos comprou para si, quando lá em São João, capítulo 1, ele diz, vim para o que era seus e os seus não receberam. Mas todo quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no meu nome. Então foi quando Israel rejeitou a Cristo, foi quando Israel não aceitou a Cristo, então nós entramos ali na oliveira verdadeira, mas nós entramos ali como jambujeiro, nós somos enxertados nessa oliveira verdadeira. E o versículo 9 aqui vem nos dizendo, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos, ou também sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Claro que vem também sobre nós essa bem-aventurança. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída?
estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim, quando o circuncidou e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fossem imputada a justiça, e Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, porque teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Viu que maravilha? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Então, nós vemos aqui que muito antes aqui, Deus, ele chamou aqui Abraão, né, e fez aí a promessa para Abraão, tá certo? Então, Deus chamou Abraão e fez essa promessa para Abraão. Logo, a lei, ela surgiu 430 anos depois da promessa. Então, essa lei, ela não pode de maneira nenhuma invalidar ou revogar a promessa que foi feita por Deus a Abraão. Então, nós entendemos aqui, né, que a palavra de Deus está nos mostrando que Abraão, ele alcançou a sua bem-aventurança não mediante a lei, mas mediante a fé na pessoa do Senhor nosso Deus. Pois, olha só, pois se os da lei, está bem claro aqui, ó, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Jamais, né? Jamais isso aqui pode acontecer ou vai acontecer. Pois se são os da lei que são herdeiros, anula aí a fé. É diferente dos da fé. E cancela aí a promessa. E jamais essa promessa será cancelada. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então nós vemos aí que a lei, ela suscita a ira. Mas onde não há lei, não há também transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que sejam firmes a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, que é a minha pessoa e a sua pessoa. Essa bênção aqui, ela não vem somente para a descendência, essa justificação não vem somente para a descendência dos que estavam ali sobre o regime da lei. Não. Porque muito antes desse regime da lei, já havia aqui essa justificação. Porque nós vemos aqui que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Para que você e eu, nós também pudéssemos ser feitos justos pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo sacrifício dele ali na cruz do Calvário. Então, portanto, não é a lei que nos justifica. Quem nos justifica é a graça de Cristo Jesus. Logo devemos, então, rejeitar a lei? É óbvio que não. Claro que não. A lei, ela é boa. A lei, ela é amável, tá certo? Devemos, sim, amar a lei. Devemos olhar para a lei, entender que essa lei, ela nos conduz a Cristo, porque ela nos serviu de ar para nos conduzir a Cristo. Por isso que Jesus disse que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir com a lei e os seus profetas. Mas eu não quero estar falando aqui tanto sobre a lei, né? Vamos deixar também para uma próxima gravação. Então vai ficar aí sobre a circuncisão e a lei, para a gente falar numa outra filmagem aí.
Então, falando aqui a respeito de justificação aqui pela graça, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus, e a palavra de Deus vai nos mostrar aqui de forma bem clara e bem categórica, né, no versículo aqui de número 16, eu volto a repetir, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, viu? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, conforme eu já tenho falado, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, para todas as pessoas, para todas as nações aqui, tá? Não somente aos que estão no regime da lei, ou para aquelas pessoas que foram do regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existiam. Versículo 18. Abraão esperando, olha só, Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Tá certo? Então, somos justificados pelo ato de fé, pelo sacrifício de Cristo Jesus, feito lá na cruz do Calvário, porque foi uma promessa que Deus fez a Abraão há 430 anos antes da existência da lei. Eu volto a repetir. Antes da existência da lei, Deus já havia feito a promessa a Abraão. Depois disso, passou-se 430 anos para surgir a lei lá no Monte Sinai. Certo? Versículo 19, a palavra de Deus vai nos dizer: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, porque por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Abraão sabia que Deus ele era fiel, que ele era justo para que ele prometeu e para cumprir a promessa que foi feita a ele. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Versículo 22 está bem claro aqui. Então, isso foi imputado a Abraão para a justiça. O que é imputar? Atribuído. Tá certo? Isso foi atribuído a Abraão como justiça. Versículo 23, a palavra de Deus vai nos dizer: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vemos aqui que se nós cremos na pessoa de Cristo Jesus, nós cremos em Deus, que Deus o ressuscitou Jesus dentre os mortos, então também há imputação também, ou seja, isso é imputado a nós como um ato de justiça e vem aí a justificação. Somos justificados, somos lavados, somos remidos pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem te justifica? Não é a obra que você faz. Quem te leva para o céu? Não é a obra que você está fazendo. Não é essa obra que vai justificar você. Não é essa obra que vai demonstrar que você é uma pessoa boa. Não. A obra não vai de maneira nenhuma taxar você como uma pessoa boa. O que vai taxar você como uma pessoa boa é a justificação em Cristo Jesus e a humildade do seu coração para com as pessoas, é claro, e precisamente para com Deus. Tá certo?
Porque tem muitas pessoas que também doam, fazem grandes obras, mas são pessoas más, são pessoas que não honram, são pessoas que não amam a palavra, não honram a palavra. Então não é uma pessoa justa, não é uma pessoa justificada, ok? Porque quem vai te justificar é a palavra, que é Cristo Jesus. A sua fé na pessoa do Senhor nosso Deus vai ser imputado a você. Isso vai gerar justificação. Que é uma prova disso, eu volto a repetir. Mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, tá? A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Viu? Versículo 25 me chama a atenção aqui. Porque o Senhor Jesus, ele foi entregue. O Senhor Jesus, ele foi entregue ao sistema religioso da sua época, com um propósito, com uma finalidade. Não foi para mais nenhuma outra, senão para isso aqui. Jesus, ele foi entregue ao sistema religioso daquela época, que nós não tínhamos condição de pagar aquilo que Jesus fez por nós. Nós não tínhamos condição nenhuma de atribuir algo para que nós pudéssemos sermos justificados, ou para que nos pudéssemos livrar disso que eu vou dizer aqui, a transgressão. A nossa transgressão era tão grande, a transgressão era tão enorme, a dívida que nós devíamos era tão grande, que nós não tínhamos condição nenhuma de pagar essa dívida. E Jesus, ele foi entregue ao sistema religioso da sua época, foi exatamente por causa das nossas transgressões, foi por causa das nossas transgressões que Jesus foi entregue ao sistema religioso naquela época. Ou seja, Jesus morreu, Jesus passou por tudo aquilo, né, por causa da sua, a minha, por causa da nossa transgressão. Olha, se você não tem motivo para você dar glória a Deus, se você acha que você não tem motivo para você exaltar o nome soberano do Senhor Jesus Cristo, se você acha que você não tem nada que possa dizer, eu tenho que glorificar a Deus por causa disso aqui, eu vou te dar uma aqui. Já falei, volto a dizer, eu vou te dar uma aqui, ó. Tá aqui, ó. Se você entender que você era um miserável pecador, se você entender que você era um desgraçado pecador, e se você entender que Jesus foi entregue por causa de você, que Jesus sofreu, que Jesus padeceu, Jesus morreu por causa de você, por causa do seu pecado, por causa da sua maldade, você vai então glorificar a Deus porque Ele ressuscitou para a sua, ou por causa da sua justificação. Se você não quiser dar glória aí, é porque eu não posso nem dizer a palavra que eu ia dizer aqui. Até falta de ética, né? Mas eu vou dizer porque é cabra ruim mesmo. É porque é cabra ruim. Se a pessoa não glorificar a Deus porque Jesus foi entregue por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado, por causa da sua maldade, que estava te condenando, te levando ao inferno, te levando às prisões eternas, de onde você não ia sair de lá mais nunca. E Jesus então foi entregue ao sistema, Jesus morreu por você, Jesus sofreu por você, mas Ele ressuscitou por causa da sua justificação, e você não dá glória a Deus, é que você é cabra ruim. Porque eu glorifico a Deus por causa disso aqui. Porque eu vejo onde eu estava. Eu olhando para essa palavra aqui, eu entendo onde eu estava nas prisões eternas, sem a mínima possibilidade de sair dali, porque eu, com as minhas obras, não tinha força nenhuma de sair dali. Eu podia dar um caminhão de dinheiro para as pessoas, eu podia distribuir a alimentação, tanto que for, eu podia dar o meu corpo para ser queimado. Mas se não fosse Jesus Cristo que tivesse feito isso aqui, eu estaria ainda nas prisões eternas. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele, até por isso que Ele é representado como o leão da tribo de Judá, porque Ele precisava dessa força para isso aqui, dessa coragem para isso aqui.
ele foi entregue ao sistema religioso, ele foi entregue por causa das minhas transgressões, por causa das suas transgressões, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou para a sua, para a minha, para a justificação de toda aquela pessoa que nele crer. É isso que você ouviu. Para a justificação de toda pessoa que nele crê. Isso é motivo para você dar glória a Deus. Isso é motivo para você ir dormir, dar glória a Deus. É motivo para você levantando, dando glória a Deus. Para você ir trabalhar, dando glória a Deus. Para você voltar do seu serviço, dando glória a Deus. Para você estar viajando, dando glória a Deus. Porque é motivo para você glorificar a Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque nós éramos cabra ruim. Nós não prestávamos, não. Nós não valíamos nada. Nós éramos uma escória. Mas o Senhor Jesus fez cair sobre ele todas as nossas maldades, todas as nossas transgressões que está aqui. Tudo de ruim que nós tínhamos, Jesus fez cair sobre ele. Para quê? Para que ele pudesse nos inocentar. Para que pudéssemos ser justificado pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer meditar nesse livro aí? Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 25. Medita aí. Medita aí com paciência. Quando chegar no versículo 25, se você não chegar dando glória a Deus, ou até mesmo com aquela vontade de sair correndo, gritando que Jesus é bom, mas vai me chamar de louco, e daí? E daí se te chama de louco? A Bíblia diz que aprova Deus a loucura desses loucos,